Você talvez já tenha ouvido falar sobre ESG, Environmental, Social and Governance, e sobre o propósito de uma empresa. Já ouviu falar? Não, não são aquelas famosas frases de visão, missão, valores, mas é aquilo que define o porquê uma empresa existe. Sabia que não dá para uma empresa falar de práticas ESG sem ter uma clareza de propósito? Uma pesquisa realizada pelo Google, MindMiners e Sistema B mostrou que 1 em cada 5 brasileiros sabem o que é ESG. E 47% deles não têm referências de empresas ou marcas que tratam com clareza deste assunto, o que mostra que a gente ainda tem muito que evoluir. Fique conosco porque estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Hugo Bethlen. E nesse episódio a gente vai falar com o Hugo, que é uma das grandes vozes aí no mercado sobre ESG. A gente vai falar de propósito ESG, tentar desmistificar, entender um pouquinho o cenário atual e o que a gente ainda tem para evoluir, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tá bom? É isso aí, tomamos um café? Hugo é cofundador e chairman do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, conselheiro de empresas e ESG. Possui mais de 40 anos de vivência como C-Level em empresas de varejo como o Grupo Pão de Açúcar, Dicico, Sé Supermercados e Carrefour. Foi o executivo financeiro do ano em 91 pela IBF São Paulo. Tem formações em gestão pela Cornell, empreendedorismo pela Babson, entre outras tantas formações internacionais. Hugo, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Olá, Tiago, Márcio, muito obrigado pelo convite. É sempre muito interessante poder falar dessas duas questões: propósito com ESG e ESG com propósito. Obrigado a gente, né? Eu que agradeço, nós que agradecemos ter você aqui conosco para falar desse tema. E para começar, a gente vai começar bem esse debate, né? O debate sempre tem que começar bem. Aqui, apesar do debate ser no café, hoje vai ser especial, né? A gente está aqui brindando com vinho, com champanhe, porque é especial, tem que comemorar, tá bom? Então, um brinde, tchim-tchim para todos aí Saúde e Saúde. a todos. a Tchim-tchim. saúde. Que tenhamos um bom Tintim. debate. Tchim-tchim. Vai ser quente hoje o debate, que bom. Hugo, para começar, explica para a gente. O Thiago falou aí, te apresentando, que você é CEO, fundador do movimento Capitalismo Consciente Brasil. Explica para a gente, só para a gente entender um pouco o que é o capitalismo consciente, por que ele foi feito, qual que é o seu grande propósito, né? Enfim, dá um pano de fundo para quem não conhece. Bom, o capitalismo consciente Brasil é um chapter, né, como eles chamam, uma filial Uhum. do movimento americano que nasceu em 2008 por meio de duas pessoas: Raj Sisodia, que é um professor emérito hoje de Babson e também da Monterrey Tech, e de John Mackey, na época, né, ele é cofundador, mas era CEO do Whole Foods Market. Ele deixou a posição em 30 de setembro de 2022. E quando eles se encontraram, havia uma necessidade premente de levar mais humanização ao relacionamento do capitalismo. Nós vivíamos basicamente, eu sou da geração baby boomer, né? Fui formado acreditando que aquilo que era pregado como o capitalismo dos anos 70, né, era a grande forma de se fazer as coisas. Então, maximização
a qualquer custo da única responsabilidade social que era entendida que as empresas podiam ter, que era o retorno ao acionista. E nesses últimos 50 anos, nós vimos recentemente, inclusive aqui no Brasil, o que essa máxima trouxe de mais destruição do que de impacto positivo. Baseado nisso, em 2011, eu ainda era vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, conhecemos o Raj, trouxemos ele para o Brasil para um evento in company, depois levamos o Abílio Diniz em 2012 para fazer uma palestra do livro antigo que ele tinha, né, o primeiro Caminhos e Escolhas, num evento Capitalismo Consciente, onde conhecemos o John Mack. E em 2013 eu saí do Pão de Açúcar e me juntei a um outro grupo de brasileiros que também estava inconformado com o jeito de se fazer negócios e investimentos nesse país. E decidimos ir aos Estados Unidos e pedir para montar a filial brasileira, o chapter brasileiro. Na época só existia um chapter internacional, que era a Austrália. Criamos o chapter brasileiro. No Brasil, a gente decidiu criar um propósito para o chapter que fosse muito mais específico e entendível para as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Então, nós existimos, né, para transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país para diminuir as desigualdades, baseado, né, nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável. O credo americano, a gente acredita muito nele e reproduz também no nosso manifesto, que acredita que um negócio é bom quando ele cria valor. É ético quando é baseado numa troca voluntária. É nobre quando eleva a nossa existência e heróico quando tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Esse ano completamos 10 anos de Brasil, estamos com 5.500 embaixadores, pessoas físicas, então qualquer um que está ouvindo aqui, que acredita que pode contribuir para essa mudança, é convidado a ser embaixador. Temos duas categorias, uma que pega bem e não custa nada, então é só se associar lá. E temos mais de 200 empresas associadas ao capitalismo consciente. Fizemos uma expansão, então nós somos o único país, além dos Estados Unidos, que fez uma expansão interna e hoje contamos com 11 filiais brasileiras espalhadas pelo Brasil. E este ano, a nossa alegria de poder comemorar e celebrar 10 anos. E vamos pegar esse mote das 10 anos para falar de 10 igualdades, que é a forma invertida de transformar aquilo que são as desigualdades. E esse vai ser o principal foco que nós vamos tratar esse ano. Todo mundo que entrar no site, o site é completamente transparente, aberto, pode acessar qualquer coisa. Tem vários livros para que as pessoas comecem a se interessar e ler sobre o material. A gente faz vários eventos ao longo do ano inteiro, convidando pessoas físicas, né, e representantes de empresas, sempre pessoas físicas, para poder estar conosco e conhecer mais sobre capitalismo consciente. E a importância de um movimento como esse, de uma adesão das empresas de forma voluntária a essa jornada, para poder efetivamente praticar o ESG. Muito bom, obrigado. A gente vai deixar aqui na descrição o link para quem quiser fazer parte ou conhecer um pouco mais o capitalismo consciente. Eu acho que vocês tocam num ponto que é importante, que é olhar o capitalismo com outros olhos, né? Essa evolução de 50 anos, né? Não faz mais sentido hoje a gente olhar aquele capitalismo que só visa enriquecer acionista, só visa gerar
lucros enormes a cada ano. Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir na prática, né? O discurso ele já é, esse discurso já é muito feio, né? Hoje em dia, eh, mas a gente ainda tem espaço para evoluir na prática disso, né? E sair muito do discurso. Eu acho que o capitalismo consciente ele faz muito disso. Eu acho que é uma boa forma de conscientizar e começar a agregar, porque traz a pessoa, né? Ele não traz só a empresa, traz a pessoa física. E a mudança começa na pessoa física, né? Na crença dela mudar e aí a prática dela, né? Ela vai buscar ambientes para isso. Exato. O negócio do negócio são pessoas, não tem jeito. Não importa o que você faz. Se você faz seu podcast, são pessoas. Se você tem uma agência de publicidade, são pessoas. Se você tem uma organização sem fins lucrativos, são pessoas. Se você tem uma indústria, são pessoas. Se você tem algo que a se preocupar com o chat GPT, os seus soft skills jamais serão substituídos. Então, são pessoas. Verdade. Tá? E eu queria voltar a essa questão e dizer o seguinte, por que é tão importante isso? Thiago, se me permite, eu queria abrasileirar, que a gente já tem abrasileirado, né, o ESG, porque falar environmental é um terror, certo? Então, nós já batizamos de ecoambiental, social e governança. Então, ficou o mesmo ESG, tá? Mas de forma mais fácil de se falar e de tentar se entender. O que é importante nessa questão? É entender quem são as empresas que têm sequer o direito de tentar trabalhar nos pilares do ESG de forma verdadeira. Então, as empresas que colocam no centro do universo, como se fosse o grande planeta, né? O lucro, né? E quem é que está mais perto dessas empresas? Os líderes. Todos os outros stakeholders estão em segundo plano. Essas empresas são aquelas que maximizam o retorno ao acionista, muitas vezes às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos outros stakeholders. São empresas que usam as pessoas e destroem o meio ambiente para seu único deleito e maximização do lucro dos seus acionistas, mas muitas vezes, e principalmente que nós temos visto, por conta dos seus C-levels, tá? Que raciocinam extremamente a curto prazo. Essas empresas, eu sinto informar que vocês não têm a menor capacidade de sequer falar de ESG. Mas se o seu negócio ele está focado na vida das pessoas, do planeta, de outras espécies, coloca os demais stakeholders em conexão muito próxima e põe os líderes por último, ou seja, como um comandante de navio, que só pode abandonar o seu navio depois que salvar todo mundo, ou tentar salvar todo mundo. Esse deveria ser o papel de uma liderança. A liderança é que se preocupa com os demais stakeholders primeiro. Então, se isso for verdade, e você colocar o propósito em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, você vai poder ter a oportunidade, não quer dizer que vai praticar, vai poder ter a oportunidade de praticar os pilares ESG de forma estruturada. E para isso eu provoco o que eu sempre tenho escrito, que ESG deveria ser GSE. Deveria começar pela governança, de forma ética, transparente e sustentável, para que as ações no social e as ações no ambiental sejam efetivamente verdadeiras. Perfeito, Hugo. Eu acho e adoro a definição brasileira, portuguesa, muito mais do que a definição inglesa. Eu sou pró que a gente deve defender nosso idioma, então adorei a tradução ecoambiental, social e governança.
está muito na moda ESG, a gente sabe disso, se falou muito. Durante a pandemia também teve um boom, né? Ou uma coincidência, né? Porque já vinha se falando e durante a pandemia isso ganhou um pouco mais de força. Mas você pode contar para a gente um pouco quanto disso está já aterrizado, quanto isso é vida real, o quanto isso é discurso, né? Se puder falar um pouco no mundo, mas também no Brasil, como que a gente está, seria muito interessante poder ouvir um pouco dessa realidade aterrizada nas empresas. Então, vamos resgatar a questão que vocês mesmo colocaram, né, Tiago e Márcio, sobre a questão de propósito. Então, o que é propósito? Propósito é traçar o seu norte verdadeiro. Muitas vezes, difícil de alcançar, mas que tem que botar todo mundo na mesma linha. Eu gosto muito de uma definição do escritor, né, famoso Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, para quem leu, que diz o seguinte: se quiser construir um navio, não chame as pessoas para juntarem madeira e receberem tarefas e ordens, mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Propósito é dar algo para as pessoas acreditarem, além de apenas tarefas para executarem. E você não pode ter um propósito que não tenha performance. Não adianta nada um propósito lindo e a empresa está quebrada. Então, é muito importante, a Indra Nooyi, que foi CEO mundial da PepsiCo, ela falou, tenha um propósito com performance e que seja um círculo virtuoso, ou seja, tenha performance baseado no seu propósito, com todo mundo alinhado ali. Então, se você, na sua empresa, tem um propósito que diz assim, por que a gente existe? E é bom fazer esse exercício. Pergunte, por que o seu negócio existe? E aí você responda o seguinte, se eu desaparecer amanhã, além dos donos da empresa, quem vai sentir falta? E aí você começa a consolidar um pouco mais, a tangibilizar o que é proposto. Se você tem um propósito, você tem que somar isso aos pilares ESG. Os pilares ESG passam a ser a sua licença como empresa de como você opera nesse planeta. Se você tem um propósito e você não pratica os pilares ESG, você não está cumprindo o seu papel socioambiental e você não tem governança, ou seja, não tem ESG. Se você o fizer, qualquer negócio vai efetivamente gerar um impacto socioambiental positivo. Não estou falando de empresas de impacto, estou falando que toda empresa que tenha propósito e que trabalhe claramente os pilares do ESG pode chegar lá. Então, quando você me diz, olha, como é que faz? Será que já tem gente tangibilizando isso? Tem gente que não está entendendo ainda como fazer? Então, vamos entender exatamente o que são essas práticas, né? As práticas ESG, elas consolidam a governança para que sirva ao propósito sustentável e priorize os temas sociais e ecoambientais. Todos nós, já que nós falamos no começo do nosso papo, que o negócio dos negócios são pessoas, nós dependemos pelo menos de 3 coisas fundamentais para estar aqui, né? Antes da champanhe, né? Nós precisamos de 3 coisas para estar aqui: água potável, comida saudável e ar respirável. Se nós não tivermos, a gente não tem existência como espécie. Então, se o negócio são pessoas, a gente tem que se preocupar em cuidar efetivamente e regenerar o meio ambiente. E tem uma coisa fundamental para poder ter acesso a tudo isso,
que só os negócios podem e devem dar às pessoas, que é remuneração digna. Então, se você soma o que a gente precisa do planeta com aquilo que a gente precisa de uma empresa, tá? A gente consegue se perpetuar de forma digna como raça humana. Esse acho que é o grande desafio que a gente tem. E aí, quando a gente vai a essa questão, né, da questão do SG, não é tipo, vou fazer uma coisinha aqui, vou cuidar do jardim na frente do meu escritório. É importante, mas não é isso que vai te trazer uma efetiva ação ESG. Então, o ecoambiental trata de proteger o meio ambiente, o social trata de progresso, diversidade e inclusão das pessoas, e a governança trata de gerar resultados positivos e valores compartilhados com ética e transparência. Aí dizem, qual que é a dificuldade de eu implantar um SG? A primeira coisa é dizer, eu quero fazer. Eu acredito que eu quero fazer. A liderança tem que dizer. Porque os jovens que estão entrando hoje no mercado vão fazer. Eu gosto muito de uma frase do Fábio Barbosa, né, presidente atual da Natura & Co., que diz o seguinte, a cada dia entra no mercado de trabalho um jovem ou uma jovem que vai tomar a maioria das suas decisões baseadas nos pilares ESG. E vai se aposentar alguém que achava que tudo aquilo era uma bobagem. E isto é um processo irreversível. Então, quando você chega nesse ponto, você diz quais são os 4 fatores prioritários que qualquer empresa pode ter para ter sucesso num programa de ESG. Número 1 é humildade. Ou seja, eu não sei como eu estou. Eu não sei qual é a minha fotografia. Eu não sei qual é o filme da minha empresa para eu poder efetivamente praticar os pilares ESG. Então, eu preciso conhecer a minha atual situação. Preciso pedir para alguém profissional realizar um diagnóstico. Segundo, eu preciso de arrojo. Por quê? Porque eu preciso projetar as minhas ambições e buscar as metas equilibradas e justas. Ou seja, muita gente diz o seguinte, tem empresa que está fazendo tal, eu vou fazer a mesma coisa. Não. Talvez seja essa metáfora que eu vou fazer para os nossos ouvintes seja um pouco ousada ou um pouco sofisticada, mas é um pouco como jogar golfe. Jogar golfe você pode jogar sozinho e você define o seu handicap. Ou seja, em quantas tacadas eu vou fazer as 18 buracos. E você diz o seguinte, eu não sei jogar nada, então eu vou fazer em 100 tacadas. Depois eu vou melhorando, eu vou trazer isso para 80, para 60, para 40, até ser um expert em ESG. E elas têm que ser mensuráveis, as metas têm que ser mensuráveis, têm que ser compartilhadas por todos os stakeholders e têm que ser alcançáveis. Porque se não forem alcançáveis, o pessoal vai dizer, não sei o que lá. E também não pode ser o seguinte, puxa, eu hoje, vamos pegar um caso, exemplo, por exemplo, eu sou uma empresa de transportes e eu decidi que eu vou ser carbono neutro, tá, em 2025. Cara, você tem grana para trocar todos esses caminhões? Se não tem, que tal fazer um faseamento disso? Não tem pecado, desde que você vá atrás da sua meta de forma equilibrada. Equilibrada. Acho que esse é o grande desafio. O terceiro ponto é integração. Então, você precisa gerar a percepção positiva para todos os stakeholders, começando por quem? Pelos colaboradores. Eles precisam comprar, eles precisam acreditar que o seu modelo está. Depois disso, você vai ter que vender isso para o seu cliente. Depois disso, você vai ter que engajar o seu fornecedor nessa questão. Você vai ter que ser um exemplo para a sua comunidade e, com certeza, você vai ser um exemplo para os seus investidores. E o quarto e mais importante fator para poder efetivamente
aplicar o ESG, que é ter vulnerabilidade. Ser vulnerável não significa ser fraco. Ser vulnerável significa que, se eu tenho que começar a fazer de uma maneira diferente do que eu tenho feito, tá? Eu hoje não posso efetivamente fazer algo da mesma maneira que eu fazia. O nosso amigo Albert Einstein já dizia isso. Não tem nada mais irracional do que querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, para sair de uma economia linear, eu vou ter que ir para uma economia circular. Isto vai gerar erros. E se eu não tiver um ambiente propício que permita o erro e não puna o erro, as pessoas têm medo. Quando as pessoas têm medo, a gente trava o cérebro. A gente liga o módulo sobrevivência e parou, acabou a companhia. Ela não produz nenhum tipo de inovação. Então, o ESG depende de inovação. Então, essas são as 4 fases ou 4 requisitos que eu considero fundamentais para qualquer empresa poder fazer. E outra desmistificação, tanto capitalismo consciente como ESG, não é para empresa grande, é para todas as empresas. Qualquer um consegue fazer. Aliás, eu diria, é muito mais fácil, falando do comandante do navio, é muito mais fácil você, numa lancha rápida, com 10 caras no seu conversa, falar, gente, vamos virar para a esquerda e vamos embora, certo? Do que num navio com 12 layers, certo? Você até chegar lá embaixo. E aí, máquina, vira aí, pá, vai encalhar lá na ilha e tombar o navio, certo? Então, a questão é como é que eu quero fazer, como é que eu engajo as pessoas e como é que eu mostro que este é um rumo sem volta. Porque esse é o único caminho. E ele não pode ser circunstancial, gente. Ele não pode ser, porque o resultado está bom, eu vou fazer. Não, o resultado bom vai ser consequência de você fazer. Exato. Eu costumo falar que, eu falo muito de propósito, né? E costumo falar para as empresas que elas precisam ter o propósito nobre, que é aquele propósito além do lucro. Que o lucro, como você falou agora, ele vai ser uma consequência. Gosto também da explicação do Golden Circle do Simon Sinek para tentar mostrar um pouco isso para as pessoas. O lucro ele vai ser a consequência de um trabalho bem feito, ele não é o fim principal, né? Agora, é difícil, principalmente numa grande empresa, uma empresa menor, é muito mais fácil você falar de propósito, você está até perto do dono, muitas vezes, do fundador. Uma grande empresa, onde o dono já não existe mais, a coisa já, capital aberto, aquela coisa, fica muito mais difícil falar de propósito também e tirar a variável financeira, tanto que tem gente que já está querendo colocar um outro E no ESG, que é o de Economics, você deve saber. Obviamente, Que é uma falando de... besteira, o Equity Finance, quer dizer, isso é o Equity idiota, porque está Finance. dentro da governança, desculpa, está dentro da Exato. governança. Tá? Esse é o ponto, né? Querer se amarrar à questão financeira, eu acho que sim, tem que ter boa gestão financeira, tem que ter geração de valor, mas deixa o dinheiro ele ser resultado, porque não é, a gente vem olhando para o dinheiro, né? A gente sempre olhou para o dinheiro, como você falou no início, o capitalismo olhando para o dinheiro, deixa o dinheiro ser resultado, porque as pessoas vão consumir, só que por que elas vão consumir e o que elas vão consumir? Tentar diminuir um pouco essa necessidade enorme de muito dinheiro a cada ano, porque olha o caso de Americanas, né? Olha o rombo de Americanas. E agora todo mundo olha lá, depois que aconteceu, olha nos valores que estavam no site, obcecados por resultado, todo mundo fala disso, mas sempre teve lá, e nunca ninguém falou nada, entendeu? Eu E aí a até coisa vai escrevi um texto no desmistificando. LinkedIn. Eu até escrevi um texto no LinkedIn, eu não cito a empresa, né? Até porque eu trabalhei para a GP lá no passado, então tenho um respeito grande pelos sócios, né? E acho que todo mundo foi engabelado. Uhum. No entanto, a cultura de obcecado pelo resultado é que levou a isso. Então, você não pode se eximir da responsabilidade, porque você instigou, de alguma maneira, essa cultura. Tá? E o próprio Milton Friedman, lá atrás, dizia a única responsabilidade social da empresa é a maximização do lucro, desde que seja ético. O que é ético? Então, qualquer definição, né, de ético. E, na verdade, acho que ele nem falava de ético, ele falava de legal. E o Simon Sinek, eu recebo frases dele todo dia. Simon Sinek, semana passada, disse o seguinte:
a legislação é o nível mais raso de ética que existe. Concordo. Então, eu acho que essa é a questão. Agora, devemos também esclarecer para o nosso público que ESG não é uma novidade da pandemia. Todo mundo acha que, brotou na pandemia, principalmente depois de que Larry Fink, né, CEO mundial da BlackRock, falou, ó, negado, é o seguinte, se não fizer isso aqui, né, não vai funcionar. Falou de propósito em 2017 pela primeira vez. Então, nas cartas de Larry Fink, em 2008, na crise subprime, Larry Fink, fundador e CEO da BlackRock, começou a escrever cartas para os seus milhares, ou pelo menos para os 1.000 principais CEOs que ele tem dinheiro investido, e dizendo uma série de coisas. Em 2017, ele escreveu pela primeira vez sobre propósito. E lá está claro isso. Uma empresa tem que ter propósito, cuidar das pessoas e do planeta, além da performance financeira. Tá? Então, esse era já um recado dele lá atrás. Quando chegou 2020, veio a pandemia, ele fala sobre mudanças climáticas. E, gente, quem não entende sobre mudanças climáticas é porque não está nesse planeta. Não é possível, tá? Que a gente não consiga entender que até poucos dias atrás, aqui em São Paulo, né, Márcio, fazia um frio danado e que em Málaga, aí na Espanha, o pessoal foi na praia em dezembro. Então, uma coisa assim completamente invertida. Será que se a gente diz assim, mudança climática não é nada? Inclusive, você falando para gringo, é complicado, porque você fala 1,5 graus, né? O cara nem sabe o que é 1,5 graus Celsius, ele pensa em Fahrenheit, então já é mais difícil até para entender. E aí a gente diz assim, amanheci hoje com 10 graus, ao meio-dia estava 25, são 15 de defasagem. O que é 1,5 graus? Não é nada. Aí se você transformar e dizer assim, olha, 1,5 graus permanente significa derretimento das geleiras, os mares vão subir na média 5 a 7 metros. Todas aquelas cidades litorâneas vão ser devastadas. Essa água salgada vai contaminar os rios, vai virar salobra, nós vamos ficar sem água para irrigação de alimento. E a gente vai morrer? Dá para entender? Não. Aí talvez a pilha comece a aquecer. Mas eu acho que a questão do ESG ele tem que sair mais do que isso. Nós, no Capitalismo Consciente, você falou do Sistema B também, a gente prega a mesma coisa nessa parte, que o problema dos ODS, né? Você não pode esquecer que se os ODS existem, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, se elas existem, são consequências das nossas escolhas do passado. Porque todos nós, todas as empresas, todos os líderes focaram no paradigma escassez e egocentrismo. Quanto menos eu deixo para os outros, mais concorrência, mais importante parece que eu fico. E as leis da natureza, elas se fundamentam na cooperação. Por isso, essa organicidade da vida nunca pode ser individualista, né? Eu vi que você tem aí, Márcio, uma abelhinha atrás de você. Pensa numa colmeia, né? Todas elas trabalham por um fim único, junto. Então, não é mais sobre competir, mas sim sobre cooperar. E aí a gente criou esse conceito do ODS zero. O ODS zero é elevar a consciência das lideranças para podermos efetivamente trabalhar pelos 17 ODS da Agenda 2030. E aí tem um trabalho interessante que a gente está se aproximando, é uma plataforma aberta, então não tem um direito autoral específico, acho gênio quem praticou isso, que eu sempre vinha buscando uma contextualização, uma transformação, uma materialização efetiva no que era o ODS zero. E encontrei com o pessoal dos países nórdicos, da Suécia, chamado IDG. Se em inglês ODS é SDG, né?
Então, o Sustainable Development Goals. E, em inglês, eles desenvolveram o IDG, Inner Development Goals, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Interno das pessoas. Tem um advogado ambientalista americano que escreveu a seguinte frase, né? Eu costumava acreditar que os principais desafios ambientais eram as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e o colapso dos ecossistemas. E que, com 30 anos de evolução científica e tecnológica, a gente ia resolver esse problema. E ele não estava errado, mas ele disse, eu estava errado. Os principais desafios ambientais são o egoísmo, a ganância e a apatia. Então, para lidar com eles, a gente precisa de uma transformação cultural e espiritual. E aí nasce o conceito do IDG, dos Inner Development Goals, que são 5 pilares com 23 ações. Então, desde os 5 pilares, se eu tenho 17 ODS, os 5 pilares individuais, internos, para a gente poder aplicar os ODS, são a minha relação comigo, as minhas habilidades cognitivas, eu me importar com os outros e com o mundo, as minhas habilidades sociais e a minha capacidade como líder de querer mudar. Hugo, eu vou te dar um tempo para você poder tomar também um pouco teu aí, né? Que senão A gente vai você poder está tomar dando essa... uma aula para a Nossa. gente, mas não está. Eu vejo que você não está tomando. Vou te dar aqui um tempinho. Enquanto isso, eu queria trazer um dado de uma pesquisa da FSB, que foi feita aqui com empresas brasileiras, que foi divulgado ano passado, que fala o seguinte, que no funil do ESG brasileiro, a conscientização é majoritária, a compreensão estratégica é razoável e compromissos profundos são raridade. Com essa pesquisa de pano de fundo, eu acho que o que me traz aqui, estava te ouvindo falar, ESG não é uma coisa sofisticada, ela é simples, não é simplória, ela é simples e ela busca, né, atacar os pontos corretos, onde a gente entende que o capitalismo pode ser mais produtivo, mais pró-humano, né? Talvez uma expressão aqui inventada. Você concorda com essa conclusão da pesquisa da FSB? E se você puder falar um pouco para a gente, não só no Brasil, mas também no mundo, aonde você tiver a possibilidade de trazer exemplos, aonde está mais evoluído o ESG? Muito bom. A gente tem feito alguns trabalhos, já fiz no passado com a FSB, inclusive eu sou júri, né? Jurado do Prêmio Eco, né? Que é Empresas Comunidade da AmCham, que esse ano também faz 40 anos, junto com os nossos 10 anos. Aliás, a gente vai celebrar junto. É um negócio bem legal essa questão. Tão incomodado com isso que você falou, até 2017, 18, toda vez que eu falava de capitalismo consciente, o pessoal falava assim, capitalismo o quê? Como? Consciente? Não, não tem. Essas duas palavras na mesma Não se frase juntam. não convivem. Não convivem. Eu disse, não convivem. E a gente foi mudando, foi criando representatividade, fomos criando relevância, fomos criando consistência. E toda vez que eu tinha que dar esses exemplos, como você pediu, eu trazia casos gringos. Então, trazia, por exemplo, Whole Foods, trazia Patagônia, trazia Container Store, trazia Harley Davidson, trazia Greystone Bakery, trazia vários outros. Inclusive Google e Amazon, até pouco, né, antes de fazer esse monte de layoff aí, né, que inclusive alguns por e-mail, né? Ou seja, a grandeza, o negócio cresceu tanto que para poder mandar caras embora em massa, né? Eu mando um e-mail para o cara quando ele abre no dia que ele chega no trabalho e fala, pá. Ou outra empresa aqui no Brasil
que eu não vou citar o nome, né? Que o cara, no dia do pagamento, abre o e-mail e descobre que metade dos benefícios foram cortados também. Então, isto a gente não pode sequer admitir que seja ESG. Porque se ESG é cuidar das pessoas e do seu progresso social, tá? A partir do momento que, para maximizar o meu lucro, ou pelo menos que seja garantir o meu lucro, aumentar o meu lucro, ou dar mais retorno para o meu acionista de curto prazo que está especulando, uma das coisas importantes, Tiago e Márcio, para vocês saberem, não estou falando nem da Bolsa de São Paulo, estou falando da Bolsa de Nova York. Há 20 anos atrás, um americano de classe média, ele tinha na sua carteira de patrimônio ações por um tempo de 8 anos. Então, ele guardava ações, em média, 8 anos. Agora, ele guarda ações por 8 meses. Ou seja, o imediatismo mudou, então a gente não tem direito, esse cara não tem direito nem mais de ser chamado de investidor. Deveria ter classificado como especulador, que é o que nós temos muitos. Nós temos muitos especuladores que querem simplesmente o ganho rápido, né? No caso da empresa que você citou, teve gente que viu cair 77% um dia e comprou no outro, ganhou 30%. Você ensinar a turma que quando uma ação cai 77%, para voltar no mesmo valor tem que crescer 335%. Mas é uma aritmética que o pessoal não sabe fazer. Mas, em todo caso, o que é importante? É entender aonde está esse fato. Então, eu só dava exemplos fora. Surgiu a oportunidade de eu conhecer o Pedro Paro. O Pedro Paro é um professor, CEO da Humanizadas. A Humanizadas nasce desse incômodo do capitalismo consciente para criar uma pesquisa baseada no que o Raj Sisodia fez, só que com mais profundidade acadêmica, pegando 5 pilares, os 4 do capitalismo consciente, propósito maior, tratar todos os stakeholders de forma equânime, liderança consciente e cultura e valores para a perpetuidade, e botar exatamente esse viés todo financeiro nessa questão. E em 2018 ele realizou a primeira pesquisa, a gente conseguiu 22 empresas brasileiras. Não foi fácil conseguir 22 empresas brasileiras, mas essas 22 empresas brasileiras mostraram que praticando esses pilares, os pilares do capitalismo consciente, que são obrigatoriamente também sincronizados nos pilares do ESG, essas empresas retornaram em 20 anos, então precisa de tempo, mais de 4,8 vezes do que a média da Bolsa de São Paulo aos seus acionistas. Tá? Muito bem, essa pesquisa evoluiu. E cada vez mais ela é a pesquisa oficial do capitalismo consciente. Nós vamos agora, em março, divulgar os resultados da pesquisa 2022. O resultado de 2021, a gente já divulgou 200 empresas brasileiras com performance e criamos um rating que não existia. Rating tipo Standard & Poor's, que vai até AAA. Não tem nenhuma empresa AAA no Brasil, mas tem AA. Então, é importante entender que, se você também olhar nesse rating, as empresas, quanto mais altas elas são, elas têm menos turnover de colaborador, elas têm mais fidelização de clientes e elas têm muito mais retorno por seus acionistas. Quem está nessas empresas brasileiras? Natura, Magazine Luiza, Boticário, Movida, ClearSale, tem várias que a gente pode fazer. E tem empresas pequenas também, como o Elo7, por exemplo, que é uma startup. Tá? Então, tem várias empresas que estão nesse grupo. Refazenda, eu não quero ser injusto aqui, não listar todas elas, e elas no site, as que autorizaram a divulgação, no site do humanizadas.com tem o ranking delas. Então, sim,
Eu queria essa pesquisa porque, no final da história, somos capitalistas. Então, Katsu, show me the money. Tá? Mas não tente ser ESG nem capitalista consciente pelo resultado. Seja capitalista consciente e pratique o ESG para conseguir aplicar e viver o seu propósito, e aí nós garantimos que o resultado será muito maior do que aquilo que você imaginava na sua imediatice. Agora, muitas vezes, para isso, a empresa precisa fazer mudanças muito grandes e estruturais que não são só ligadas às suas escolhas e decisões e conscientizações, né? Eu tive no ano passado num evento sobre ESG, num desses grandes ecossistemas de startup, para ouvir um painel tinham 4 ali grandes empresas gigantescas e algumas de commodity. E foi senso comum no debate ali que para alguns segmentos, para algumas empresas, para falar de ESG, ela não vai conseguir, de fato, implementar nenhuma prática sem mudar até mesmo o seu próprio modelo de negócio. E aí falaram muito, deram exemplos aí de empresas de commodities e tal, mas tem outras também. Mas assim, o modelo de negócio ele está estruturado de uma forma tão ruim sobre a ótica do ESG que não adianta falar de objetivos, meta, querer, porque não dá, vai ter, é quase que uma escolha de Sofia ali que a empresa tem que fazer. Como você avalia isso? Porque a gente falou de Olha, empresas que talvez tem tenham algumas. que deixar de existir, mas o que se substitui ou como que faz essa mudança? E isso impede, né? A escolha de Sofia. A empresa Vamos pegar chega o nessa hora, caso não quero. Vamos pegar o caso da Volvo. A Volvo decidiu que em 2030 não produz mais carro a combustão. Tá? É uma meta ousada que ela tem que ir preparando. Eu acabei de trocar meu carro por um carro elétrico. Uma decisão minha. E vou te dizer, nunca me diverti tanto, tá? de performance. Então, aquele cara que fica, quero um motorzão, quero não sei o que lá, um bebedor, faz... Esquece. Mas a questão não é essa. A questão é, ok, como é que eu vou traçar de forma sustentável esta conversão? Esse é o enorme desafio que tem. Uma empresa petrolífera, tá? Você pega a British Petroleum, a Total francesa, elas estão em programas assim, olha, eu tenho que reconhecer que o meu core é a exploração do petróleo, tá? Mas eu também posso fazer algumas coisas, como gerar, a Petrobras faz muito disso também, gerar um etanol de alta qualidade, gerar uma gasolina e um diesel menos poluente, tá? Que seja de verdade. Então, existem as questões de como eu vou andar. É simples resolver uma série de coisas? Não. Eu consigo resolver, por exemplo, vou pegar o iFood. Será que o iFood poderia investir, tá, num modelo de financiamento aos seus milhões de entregadores para trocarem as suas motos por umas motinhas elétricas? Mas, para isso, planejar nas cidades onde existem pontos de recarga rápida, tá? Então, tem um investimento importante aí, que tem que ser faseado para poder resolver esse processo. Dá para fazer coisas menores? Eu diria que tudo que tiver um direcionamento positivo para o social e para o ambiental, respeitando essa governança, dá para fazer. Então, vou pegar outro exemplo. Um amigo meu que trabalha numa startup que é inspirada em gerar oportunidades de emprego para pessoas de baixa renda e tiveram menos condições de escolaridade. Eu vou, capacito, põe no seu que lá, tá. A empresa que vai contratar tem que entender que esse cara não sai jogando e fazendo gol na hora. Essas pessoas levam tempo, precisam criar musculatura. Lembra quando a gente já viu aqui quantos jogadores que saem do Brasil, às vezes,
vai para fora, é um mirradinho assim, e depois de passar por um super preparo, vai ficar bom. E aí sim, baseado nesta preparação, ele vai botar a sua habilidade em prática. Então, as empresas que contratam também não podem dizer assim, não vou contratar esse cara aí, porque esse cara não entra faturando agora. Então, precisa de uma cedência. O conceito do capitalismo consciente e do SG só funciona com ganha, ganha, ganha. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para vocês, tem que ser bom para todo mundo. Senão funciona. Aí vai dizer assim, pô, mas não dá para todo mundo ganhar. Dá, se todo mundo ceder um pouquinho. Não é perder, é ceder um pouquinho, tá? E aí, Thiago, para te responder o que tem mais exemplo lá fora ou aqui, nós praticamos ESG diferente. Por mais que nós sejamos cobrados, e sim, nós temos uma responsabilidade fiduciária enorme em preservar o patrimônio chamado Amazônia e outros biomas no Brasil. Mas o nosso S é muito mais importante, grave e prioritário do que os países europeus, por exemplo. Hugo, perfeito. Eu sou o controlador do tempo aqui, então, infelizmente, a gente está se aproximando do final. Eu adorei aprender hoje aqui nesse episódio contigo. Já te agradeço, parabenizo pelo trabalho de vocês. Deixo aqui para você fazer suas conclusões, deixar suas últimas palavras e depois o Márcio faz o fechamento aqui para a gente. Muito obrigado e parabéns, Hugo. Obrigado a vocês, obrigado por toda essa oportunidade. E eu diria o seguinte, né? A Agenda SG, e consequentemente a Agenda 2030, ela está presente no nosso cotidiano. Cabe a nós, diariamente, escolhermos nossos caminhos. Esses caminhos podem nos aproximar ou nos afastar dela. E as empresas vão ter que adotar os pilares ESG, como nós estamos vendo agora, escolhendo um dos 3 Cs. Ou ela vai fazer por convicção, e eu garanto, vai ser mais barato, a empresa vai ser protagonista e vai dar um exemplo lindo para as outras empresas quererem segui-la. Ou vai ser por compliance, a legislação já chegou, a legislação vai apertar no Brasil, a legislação já chegou, começa a fazer, você já perdeu seu protagonismo, mas ainda é mais barato. Ou vai ter que ser, como nós estamos vendo aí, o terceiro C por constrangimento. Ou seja, um abraço, já deu, tu está envergonhado e faça para não morrer, porque senão você vai ficar absolutamente irrelevante. E é importante quando diz assim, é difícil, é difícil, é difícil. Mas um escritor e romancista americano chamado James Baldwin disse alguns anos atrás, nem tudo que é encarado pode ser mudado, mas nada poderá ser mudado se não for encarado. Hugo, eu tô aqui muito feliz por tudo que você falou. Eu acho que a gente cumpriu um papel enorme aqui com esse debate de hoje, que é provocar pessoas, levar de fato uma informação relevante. Então, assim, espero muito que quem está aqui nos acompanhando até agora, que ouviu tudo isso, que assistiu, que tenha se inspirado tudo que o Hugo falou, que escolha esse primeiro C, se conscientize aí, porque vai ser mais fácil, vai gerar mais satisfação, inclusive, né? Você vai acordar feliz todo dia, né? Vai ter um propósito, inclusive, para por que você sai da cama e vai para o seu trabalho. Espero que você, empresário, o executivo, alto executivo, também se conscientize disso, que a gente mude um pouco aquele funil lá daquela pesquisa da FCB, né? Consiga trazer mais práticas, seja um embaixador também do capitalismo consciente desse tema. Convido a todos, sou já embaixador também, e é importante isso, tá bom? Então agradeço a todo mundo que acompanhou aqui. Hugo, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração, e já aproveito e peço aí para quem
estar aqui conosco, compartilhar, curtir o Debate no Café, seguir o Debate no Café. Vamos jogar esse tema mais para frente ainda. Ele acho que é um dos mais importantes que a gente trouxe aqui até agora, tá bom? E para todo mundo aí, até o próximo Debate no Café.